Beleza, gente? Bom, boa noite, graça e paz. Esse é mais um Café com o Pastor Manuel de Matos. E já vou pedir para você que está aí, ó, se inscreva no canal. Não é assim, Vando? Você tem que falar? Se inscreva no canal, dá o joinha, é joinha que fala? Dá o like para os mais inteligentes nesse negócio de mundo digital. Enfim, se inscreva, pega o link, manda para todos os seus amigos aí, porque o meu convidado de hoje é muito especial. Ele é pastor da Igreja Brasil para Cristo em Campo Grande, também é pastor presidente de todo o Brasil para Cristo do estado do Rio de Janeiro. É pastor desde muito jovem, tem uma longa experiência no pastorado, também de vida, e nessa noite vai compartilhar conosco um pouco da sua história, da sua vida, dos desafios de um pastor, um pouquinho da obra O Brasil para Cristo, e vale muito a pena, viu, você ficar aí e aprender um pouco mais sobre essa obra tão linda chamada O Brasil para Cristo. Não é à toa que esse nome é profético, viu? O Brasil para Cristo. Então, olha, primeiro, se inscreva no canal. Irmão, esse negócio do pessoal entra para ver o programa, aí não se inscreve no canal, é uma prova, é ou não é, Thiago? Sim, é verdade. Thiago, manda o pessoal se inscrever, Thiago. Pessoal, ativa o sininho aí, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal. É isso aí. Você tem que ser mais empolgante, Thiago. Então, mais empolgante. Você deixou a boina em casa hoje? Foi a boina. Você é o cara que faz a propaganda do canal. Fala lá, Thiago. Pessoal, olha só, ali, foca aqui em mim. Isso. Primeiro passo, você tem que ir lá no seu canto direito da tela. Inscreva-se, ok? Quando confirmar a sua inscrição, você não pode deixar de ativar o sininho, que todas as vezes que entrar o Café com o Pastor Manuel de Matos, você vai ser notificado. Não deixe de se inscrever no canal. Forte demais, hein? Forte demais. Tá chegando aí também o meu canal, viu? Daqui a pouco nós vamos individualizar, vamos sair desse canal da igreja e tem o canal do Pastor Manuel de Matos. Então, a breve eu vou estar compartilhando o link com todos vocês em nome de Jesus. Mas sem mais delongas, como dizem os pregadores pentecostais, está conosco nessa noite. Hoje ele é tudo. Hoje ele saiu do teclado. Ele não é o Tiaguinho do teclado, mas hoje ele é o Tiaguinho do violão. E aí, Tiago, boa noite, graça e paz, meu irmão. Boa noite mais uma vez, graça e paz, pastor. Como é que tá a esposa, os filhos? Tá bem, os filhos estão chegando. Os cachorros, aqui. Os gatos. Também. Tudo tranquilo? Preparou uma moda para nós hoje? Preparei uma moda boa. É moda de viola, é o quê? É moda de viola, é moda de teclado. Então tudo você junto. que está em casa, enquanto o Tiago se concentra ali para adorar, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada lar agora, Senhor, cada família, cada pessoa, que esse programa de alguma forma possa ser um canal de bênção, uma vida de todas as pessoas agora. Eu declaro cura sobre a tua vida, eu declaro a alegria do Espírito Santo, eu declaro a paz que excede a todo entendimento sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Eu declaro sabedoria, estratégia, diligência em tudo que você fizer, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor, Tiago? Vai lá. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. O melhor que eu tenho pra te dar, o dinheiro não pode comprar. É um quebrantado coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando eu me lembrei que um dia minha mãe falou: do que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Não dá, não dá. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade, ó Deus. Tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai. Mais vale um dia em teus átrios que 1000 lá fora. Vale a vida sem Deus, ganhar o mundo inteiro e se
perder. Não vale nada andar sem Deus, viver sem Ele não dá. Sem Ele não dá, sem Ele não dá. Tua vontade, ó Deus, tua vontade, ó Deus, o melhor lugar do mundo é perto do Pai, mas vale um dia em teus átrios que mil. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade, ó Deus, tua vontade, ó Deus, o melhor lugar do mundo é perto do Pai, mas vale um dia em teus átrios que mil lá fora. Deus, obrigado, Tiago. Canção bíblica. O melhor lugar do mundo é no centro da tua vontade, Senhor. Nunca se esqueça disso. Não existe um lugar melhor do que estarmos no centro da vontade do nosso Deus. Bom, como eu disse, o meu convidado de hoje é muito especial. Ele é pastor presidente da Igreja do Brasil para Cristo, inclusive presidente desta igreja da qual eu sou o pastor local. Ele é o nosso pastor presidente estadual e também é cantor. Ele canta, ele prega, ele faz muita coisa, gente. Quero que vocês recebam com alegria o pastor Elisandro. Vamos lá, cadê o pessoal do aplauso aí? Cadê a nossa musiquinha, gente? Dormiram? Me sentindo importante, Jesus. Ah, agora solta a musiquinha, irmão, solta. Cadê a musiquinha, irmão? É o Alexandre hoje? Me limaram, hein? Me limaram na musiquinha. Cortaram o pastor Elisandro. Isso é maldade, só no YouTube que tem a musiquinha? Pastor Elisandro, paz, boa noite, tudo bem? Paz, Senhor, pastor, tudo bem, graças a Deus. Como é que tem sido essa pandemia para o senhor e para a tua casa? Divertida, tensa. Tá ficando em casa mesmo ou não? Não Não tá ficando em casa. Não, graças a Deus. Você acha que o pastor tem esse privilégio de ficar em casa? Alguns têm, porque já morreram. Essa foi boa. Os que já morreram, então pode ficar. Quem não morreu não tem como. Não tem. Eu estou falando isso, pastor, porque o senhor tem uma vasta experiência como pastor, não apenas como pastor local, mas como presidente, e hoje não, acho que há mais de 15 anos, presidente estadual, é isso? 14 anos faremos agora em novembro na convenção, assim para Sérgio, né? 14 anos pastoreando a denominação aqui no estado do Rio de Janeiro e trabalhando bastante. E eu convidei o pastor Elisandro nessa noite porque acredito que para falar sobre a obra O Brasil para Cristo, ele, sem sombra de dúvida, tem muito mais detalhe do que eu para poder te passar. Ele é um homem que anda nessa obra. Há quantos anos, pastor, o senhor faz parte da denominação? Bom, gente, nasci na denominação, né? Nossa. Nasci na obra, tenho 48 anos hoje, né? Com cara de 18. Eu vou brincar, o Luciano brinca. O senhor morou na roça? Eu estou brincando, pastor Elisandro. Tá, deixa isso pra lá, vamos pular essa parte. Então, gente, nasci na obra e louvo a Deus pelos meus pais, já serviam a Deus com alegria em Volta Redonda. Brasil para Cristo. O BPC. Ah, que legal. Amém, eu celebro o Senhor. Lógico que para chegar a Campo Grande teve uma trajetória, né? Sim. Então, com 1 ano de idade, eu estava com eles aqui em Campo Grande mesmo. E depois retornaram à Volta Redonda. E um grupo de uma outra denominação ficaram abandonados sem pastor. E pediram ao meu pai, pastor Gesso, que pudesse vir a assumir um compromisso. Segura. Ei! Ao vivo para você. Isso aí é ao vivo, acontece. A culpa é do Rodrigo. Vocês tinham que filmar o Rodrigo mexendo na caixa de som na hora do programa. Eu tô brincando, Rodrigo, descansa, vamos lá. Tranquilo. Então, quando meus pais assumiram o compromisso, né, de virem
para Campo Grande, aquele grupo de pessoas que estavam como ovelhas, literalmente, sem pastor. E aí começa o processo da nossa igreja, que fará 45 anos, esse ano agora em julho. Pastor Alessandro, qual é a igreja mais antiga do estado do Rio de Janeiro, na nossa denominação? Varia, porque tem datas que não batem, né? Tem uma das mais antigas, né? Tem Volta Redonda, é uma das igrejas mais antigas. Temos a nossa igreja em Macaé, correto? Tem, assim, depende muito de quando foi inscrita, cartorariamente falando, né? Agora, pastor, o senhor é nascido e criado nessa obra, 48 anos. Seu pai já era pastor na denominação. A denominação tem 63 anos, 64? Exatamente. 63 anos, então pouco tempo depois. Então, quando seu pai era pastor na denominação, praticamente então ele pegou a época do missionário. O senhor chegou a pegar a época do missionário Manuel de Melo? Como é que foi essa questão? O senhor teve contato? Teve algum momento que o senhor esteve pessoalmente com ele, mesmo na infância? Como que foi isso? Sim, na Pompeia. Na Pompeia, quando houveram aqueles encontros com Deus. O missionário tem até um disco, um LP, que ele foi a Israel e volta para fazer os encontros com Deus, né? Eram de 45 minutos, né? E pausa, depois mais 40, o dia todo. Nossa. E nós fomos com uma caravana para lá. Eu devia ter aí uns 10 anos de idade, né? 8, 9 anos, por aí. E Deus abençoou muito. Vi milagres acontecendo no meio do ato, né? Do templo, né? Que Deus realizou através da vida do missionário. Então esse contato era assim, o respeito. Eram 9.000 pessoas, a 10.000 pessoas sentadas no grande templo e ninguém andava. Então quem dá lição de organização no Brasil, em igreja, em culto organizado, padronizado, é o Brasil para Cristo. Primeira igreja a bater palma no Brasil, Brasil para Cristo. Primeira igreja a confrontar qualquer tipo de ideologia que é contra o Evangelho de Cristo, Brasil para Cristo. E primeira igreja a desenvolver marcha, hoje é marcha para Jesus. Lá atrás era aquele momento com todo aquele aparato legal, necessário, que era os irmãos cantando, os jovens, faixas, né? E a nossa denominação, contando com o missionário Manuel de Melo, hoje em memória, irmã Ruth Melo, em memória. Temos hoje o pastor Paulo Lutero, a quem muito louvamos e celebramos ao Senhor. Deixa aqui um abraço específico para ele. Irmã Cibele, uma família muito linda, muito querida, mas que foram os pioneiros, né? O Boaz de Melo também, família, os pioneiros, e acompanharam. Então era muito diferente, fazer muito parte, legal. Pregar o Evangelho em tempo de repressão, tá? Não era tempo de pandemia, não é porque era repressão, era ditadura, né? Exatamente. E o missionário sempre à frente, Deus dirigindo a vida dele, sempre à frente do tempo dele, não é? Fazendo parte da Organização Mundial das Igrejas, tinha uma influência enorme, uma sabedoria, mensagens bem pausadas, uma voz bem pausada, uma dicção bem clara, voz firme e um compromisso com Deus, o que fez a diferença. E muita unção, né? Muita unção, né? Aquele carisma, não era a autoritariedade dele, não era uma pessoa autoritária, ele tinha a autoridade do Senhor para fazer o que fazia. Quando era para alguém andar porque era aleijado, andava porque Jesus fazia andar. Glória a e Deus. Usava a vida dele. Eu pude ver alguém andar porque e tem testemunhos de vários pastores de outros milagres que Deus fez. Então eu vi nesse período, e depois aqui no Rio algumas vezes, que o missionário vinha pregar muito no Rio de Janeiro, Niterói, junto na época com o pastor Gildo, também hoje em memória, Manguinhos, né? Pastor também já em memória, o pastor Ademar de Aquino, e eu era pré-adolescente, garoto, né? Garoto, mas era impactante ver como Deus fazia através da vida do missionário Manuel de Melo. Pastor, eu tive o privilégio de entrevistar aqui também o pastor Roberto de Lucena. O senhor obviamente conhece muito melhor que eu, um grande homem de Deus. E ele me contou algumas histórias aqui no programa sobre experiências com o missionário Manuel de Melo, inclusive o nascimento dele na obra, a questão do pai dele que se converteu e outras coisas mais. Eu sei que o senhor começou a pastorear com 16 anos de idade, porque isso quem me falou foi o senhor. Numa época como a nossa, onde parece que o jovem, quanto mais o tempo passa, mais jovem ele fica. Parece que não está mais como antigamente, que o jovem amadurecia cedo e se casava, tinha compromisso, responsabilidade. Hoje as coisas parecem que mudaram. Hoje o cara está com 30 anos, mas parece que ele tem a mente de 15.
como é que foi esse desafio para o senhor, com 16 anos de idade, assumir uma responsabilidade tão grande como essa, de pastorear? Porque lembrando que pastorear não é pregar, não é só pregar. O pastor prega, mas o pastor tem que aconselhar, tem que ajudar. E como foi para o senhor esse desafio de sentar alguém num gabinete com 16 anos de idade e ter que ajudar essas pessoas? Foi muito complicado esse tempo? Há uma diferença, pastor Manuel, aqueles que foram formados em laboratório de igreja, né? Como assim? Sim. Só foi lá, fez um seminário, nada errado, Claro, pelo contrário, claro. cada um tem a sua forma de ser. E há uma diferença em quem foi por necessidade mesmo da obra do reino e um chamado específico do Senhor. Provado no fogo, né? Exatamente. Lá atrás, nesse período, era muita gente que era pegando laço, né? E vamos lá, vamos fazer, vai acontecer, sim. Deus vai estar contigo. E a nossa igreja passou um momento muito difícil. Então, quando eu assumi a igreja, tinham passado alguns pastores por aí. E o pastor já até citei o nome dele aqui hoje, que na época ele tinha acabado de assumir, nesse dia da Assembleia, que é o saudoso pastor Ademar de Aquino, ele fala o seguinte: pastor Elisandro, só não faça casamento, ceia e batismo. O restante se vire. Meu Deus. Aí tá bom. Olha, não tem mais ninguém, não tem mais obreiros. Eu comecei a igreja com a minha família, né? Que estava lá, 7 pessoas. O trabalho que temos hoje, desenvolvido depois aí de 44 anos, só na igreja lá eu estou 33 anos pastoreando. Chegando a 33 anos pastoreando. Mas foi algo que, no início, eu tinha que provar 2 vezes. Além de ter a essência de Deus, a unção, provar que jovem não tem só sinônimo de rebeldia, sim, mas de comprometimento. Então, quem tem essência vai conseguir sobressair nos tempos de hoje, como alguns sobressaíram no tempo passado. Sim. Porque a Bíblia, ela vai continuar sendo Bíblia. Claro. O problema é que alguns hoje usam a Bíblia como ferramenta para ganhar dinheiro. Sim, sim. Naquela época, algumas igrejas estavam surgindo, neopentecostais, e elas garimpavam pastores novos, dinâmicos e tal, e proposta não faltava, casa, carro. Eu nunca abri mão eu amo a denominação. Glória Sou a Deus. Apaixonado por ela. Eu tinha um desafio, até no quartel, quando fui para o quartel, quando me perguntaram, quer saber? Não, porque eu tinha que decidir entre um exército ou outro, ou muito as Forças bom. Armadas ou a igreja, que Sabia vivia o que esse queria, momento. né? Sabia, foco. E Deus deu a graça. Não tinha dinheiro, não tinha nem a proposta de quanto vai. Nunca soube disso naquele período. Eu tinha fé e a certeza de que criado naquela igreja, e Deus estava dando uma direção. Eu poderia fazer alguma coisa. Comecei a cuidar de pessoas. Já que o povo não vinha na igreja, porque não tinha gente, o povo saiu, né? Vivendo um tempo difícil, um tempo de luta mesmo intensa. Fui para as casas deles. Nas casas, fazendo culto, levava um violão desse aqui, igual o nosso irmão está aqui, fantástico, né? Quantos cultos eu comecei, pendurava aqui a guitarra ou violão na época, vamos embora, vamos cantar. Agora, eu sei que o senhor canta, desculpa te cortar, eu sempre faço isso quando é alguém que prega e canta. Uma música que marcou a tua vida, pastor, pode falar que o Tiago vai puxar ali no violão ali ou no teclado. Uma música que marcou a sua vida, vamos lá. Já vai começar, vai. E daí fala, não há barreiras. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, e as mais altas barreiras tu irás transpor. Eu falei para vocês que o homem é cantor. E ele prega. Agora, fica vendo a versão do ruim. Pois não há. Olha que coisa medonha, o sangue do cordeiro. Ô, Wando, você tem que me cortar quando for assim. Corta o microfone para não sair esse trem ruim na internet. Mas, pastor, com 16 anos. Aqui, Álvaro Tito, era a minha referência. Muito bom, por sinal, viu? Ele é fantástico, uma pessoa maravilhosa. Álvaro, Deus abençoe. Agora, obviamente, com 16 anos de idade, o senhor não era casado ainda. Não. E aí, quando é que a pastora Luciana entra na tua vida? Para somar nesse ministério? Eu assumi a igreja com 16 para 17. Então, lá para 19, 18, 19, porque a gente estudava no mesmo colégio, né? Escola Raja Gabaglia, 2º grau na época. E aí, onde nós nos conhecemos. E aí,
fazia culto na escola, né? E o senhor largou para ela, olha só, eu sou pastor, você quer casar comigo, vai ter que acompanhar no ministério, ou não, o senhor enganou ela primeiro, conquistou, para depois contar que era pastor? Na verdade, essa vibe de igreja, pregar, cantar, como eu fazia culto na escola, eu tocava, eu cantava, aí como ela canta, então na época ela cantava, a gente não namorava ainda. O senhor atraiu ela primeiro. Ganha carne pra gente, né, e o espírito pra Deus, né? Entendi. Literal, porque depois, mais tarde, a gente nós fomos, ela foi cantar na igreja e tal. Ela já tinha sido da igreja quando era criança, os pais, a família. E Deus nos uniu lá atrás, fazem 26 anos. Nossa. Temos hoje a bênção de ter o casamento, ter nossos filhos, eles, Odissandro Júnior, com 24, Eliana Joyce com 20. E o tempo foi nesse período. Eu casei com 22 anos, né? E nesse período até 22, a igreja eu era solteiro. E aí era aquela via crucis de quem é solteiro e prega o evangelho. Nossa. A perseguição, gente. Pensa num negócio que era complicado. Eu era magrelo, 52 quilos, feio para dar em doido. Só Jesus sabia o que era. Só Ele para ter misericórdia. Eu não sei se a minha esposa tinha catarata na época, se ela não enxergava, Deus tapou a visão. Não sei o que houve. Faltou o seguinte, que mesmo feio daquele jeito, Jesus teve misericórdia e... Né, pensa num rosto magrelo, 52 quilos, cheio de espinha. Só Deus na causa, né? Eu me olho hoje, né, e eu tenho uma autoestima elevada, sinceramente. Né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim, entendeu? Olha! Na verdade, sempre tive que aprender a ser bem resolvido. Então eu louvo a Deus pelas pessoas, cada um tem o seu jeito, a sua maneira. E eu amo o meu nome, amo a minha família, eu amo o que faço. Então eu faço com amor, eu não faço obrigado. Que bom. Então quando nos casamos, foi divertido. No casamento nós cantamos, teve teatro, na festa do casamento teve banda ao vivo, tocamos ao vivo. Que Ou legal. seja, é sempre diferente, vivendo um pouco à frente do tempo do povo, né? Então foi muito legal. Agora, pastor, uma pergunta bem simples, mas uma resposta bem objetiva. Para o senhor, qual é o maior desafio de ser pastor na atualidade? Se manter crente, convertido, lavado, remido, com essência. Sim. Porque hoje as propostas são mais frequentes. São as mesmas de outrora. Mas as propostas de hoje para se vender, para pregar um coach da vida, para você inventar um laço, inventar uma ideia para o povo de cura, de milagre. Então o povo cai, o povo gosta de se enganar. Está aí o painel, o cenário que nós estamos vendo. Somos uma geração vivida no meio da corrupção. Sim. Aí quando vem alguém que quer fazer a coisa certa, você vê o Covid político que a gente sofre. Não é o Covid vírus, é o Covid político que nós sofremos na atualidade. Imagina quanta gente deixou de ganhar dinheiro porque não está pregando. O senhor acha então, pastor, que hoje, na atualidade que nós vivemos, não generalizando, mas quase que um geral, ser de mentira, vou usar essa expressão, ser alguém de mentira, acaba tendo mais ibope do que alguém ser de verdade? O povo acostumou a ouvir mentira. Né? A mentira, eu dizia assim, deixa eu usar isso aqui agora, para o crente que tem em casa perceber. Olha isso aqui, gente. Olha a frase, no arrebatamento, a máscara vai cair. Olha. Muito crente era mascarado antes de ser obrigatório usar máscara. Muito pastor em púlpito era mascarado, mas não se via. Hoje começou a cair. Então quando você tira a máscara, vai chegar o dia que o Brasil não vai precisar mais usar isso aqui, né? Para andar na rua e tal, nos cultos online, etc., o culto presencial, dependendo de onde a pessoa estiver. Então você vai utilizar. Então no arrebatamento a máscara não vai, né? E hoje nós encontramos muitas pessoas que perderam o respeito no altar, perderam a fé. Então o povo vive de jeito, de ajuste, e não da essência do próprio Evangelho de Cristo. Um exemplo, ele veio para curar, quem? Jesus. Se ele veio para curar, e lá em Lucas 21 fala que teríamos a epidemia. Mateus 24 fala que não vos assusteis com essas coisas que iriam acontecer. O povo está apavorado, o povo está em pânico, desesperado. Por quê? Deixaram de ter o mesmo Evangelho. Mas por quê? Talvez porque muitos dos nossos, não são todos, deixaram de pregar a essência do Evangelho, a salvação de Cristo, o céu, a vida eterna com Jesus, e o inferno com o capeta.
Muitas pessoas hoje estão vivendo um evangelho assim. Eles amam a Deus, mas estão vivendo um romance com o diabo. Meu Deus. Então a coisa esfriou. Pode observar que no comportamento da igreja falta fé. Parece que estamos num grande barco, a tempestade está batendo com muita força, e o próprio Cristo levanta. Vem cá, vocês não têm fé? Onde está a fé de vocês? Ou seja, é o mesmo Cristo do barco que continua em 2020 falando. Eu usei uma frase há um tempo atrás que o Espírito Santo me deu, que é essa aqui, olha. Deus desacelerou a humanidade para que ela se volte a Ele. Deus desacelerou a humanidade. Um vírus parou aeroportos, casas, empresas, mega eventos, futebol, tudo. Um vírus. E olha que é o 10º vírus de uma década para cá. De algumas décadas para cá. Mas esse teve um cunho diferenciado. Sim. É tão lindo que quando um crente olha assim, puxa, a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Cara, a Segunda Guerra Mundial significa que as guerras, os rumores de guerras, já é princípio de dores. Olha que já faz tempo que a Segunda Guerra aconteceu. E Jesus está voltando. E o povo está brincando de ser crente. E tem pastor brincando de ser pastor, porque deu lucro, né? Tem uma coisa muito séria que eu vou dizer para você que está em casa aí. Tem muitos lugares, procure ver se a sua igreja é séria. Eu creio que seja homens de Deus, o seu pastor, o seu amigo. Mas tem muitos lugares que ali é só engano. Por que ficou aberto? Se não pode estar aberto. Porque mentiram, desobedeceram. Sim, sim. Esse princípio. Multaram, legal, bacana, tem que multar mesmo. Nós temos que ter princípio. A nossa denominação é organizada, é obediente. Existem leis para serem cumpridas, né? Exatamente. Se não pode, temos municípios hoje, inclusive na convenção hoje, atendi um pastor, querido, enquanto não for liberado pela prefeitura do seu município, o senhor não pode trabalhar, não pode abrir, continua com o culto online, faça as orações, ligue para as pessoas, mas Deus continua sendo Deus. E uma coisa importante para falar para esse povo, que é o quê? Irmão, você não é igreja em casa. Você é igreja com o seu irmão. Você não é sozinho, você não é igreja. A palavra eclesia quer dizer grupo de pessoas chamadas do mundo para fora. Então, mas eu sou igreja. Não, com quem? Nós aqui somos igreja, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Aí somos igreja. Então, criou-se um modismo de que eu posso viver fora da igreja, eu posso viver antes da pandemia. Na pandemia não podia mesmo na igreja. Aí agora, sabe aquele pessoal que fala, não, agora quando voltar vai ser uma bênção, eu vou. Cadê o povo? Verdade. Cadê o povo que antes não dava abraço, mas ficava no Zap, ficava no Instagram, e agora que voltou, ou seja, não posso abraçar porque é proibido. Não, você nunca abraçava antes. Não sabe nem o que abraçar, não cultivou esse amor. Então, é hora, a igreja precisou se reinventar, rever como se tem alguns pastores, talvez não tenham conseguido ainda, pela dificuldade da sua região. Porém, deixo bem claro, gente, a essência de um pregador não está nas falas bonitas que ele tem, ou na estrutura pequena ou grande que tem, é no caráter de Cristo que está nele. Sim, eu acho que mais importante do que as palavras que ele emite pela sua boca, é a vida que ele mostra através de Cristo. Eu acho que essa é a grande questão da vida de um homem. Uma estrutura, ela não quer dizer nada, ainda que seja grande ou pequena. Eu acho que o que move essa estrutura deve ser a fé. Agora, nós percebemos hoje, pastor, o senhor entrou nessa questão da fé, e aí eu faço uma pergunta para o senhor. O senhor acha que a fé hoje, de alguma forma, virou um produto comercial? Alguns pastores, alguns líderes, algumas pessoas estão comercializando, e o povo, por conta desse desejo do ter, do possuir, do agora, do imediatismo, eles estão se decepcionando com isso, porque estão gananciosos demais. O senhor acha que está na hora de voltar à essência do que de fato é a fé? Ou seja, não é a fé para ter, mas é a fé para ser. Eu tenho fé para quê? Para ter ou para ser? Essa é uma grande diferença. Beleza? Quando você a fé que você tem é aquela que você ouviu a verdadeira, pura palavra de Deus. Aquela que é gerada porque quando eu escuto a palavra e guardo no coração, essa palavra gera fé na minha vida em Jesus Cristo. Agora, a fé humana, a fé natural, a fé onde as pessoas, todo mundo tem fé em algum lugar. Você encontra um grupo de pessoas que tem fé na lua, no céu, na terra, na água, no fogo, tem fé em vento. Agora eu estou falando a fé em Jesus. E a importância da
da credibilidade da pessoa. Quando ela tem fé, ela faz tudo acontecer, porque Deus é com ela. O Senhor muda a história dela. É uma fé diferenciada, que quando ela ora, Deus responde. Olha o que o profeta Elias fala: se eu tiver algum conceito no céu, se eu sou alguém para Deus, vai descer fogo. Sim. E desceu. Primeira vez, ele vem mais 50. Se eu tiver conceito no céu, se Deus é comigo, vai descer mais. Na terceira, o terceiro já chega dizendo: não ora não. Esse tipo de fé está ficando em extinção há muito tempo. Está se acabando. Porque é muito prático hoje, a pessoa, até mesmo isso é muito sério, ela via na igreja só na hora do culto. Então ela só é crente na hora do culto. Depois ela deixa de ser crente e vive uma vida, parece que nunca pôde ter um pouco mais de liberdade. Aí entramos na questão até de costumes, de axiologias, onde quando a tradição e os costumes são maiores do que a essência da palavra, aí começa esse crente a não ter mais a fé em Cristo. Ele esquece que ele, quando nasceu, ele é eterno. Só o que ele esqueceu, pastor? Quando ele esquece que ele é eterno no futuro, ou seja, a alma dele existe, ele nasceu, existe, mas vai ser eterno com quem? Com Jesus ou no inferno? Porque alguns nem acreditam mais nisso, não têm fé, e uns que ainda discutem se Deus existe. Meu querido amigo que está aqui ouvindo a gente agora, você só pode procurar provar que existe aquilo que foi criado. Deus sempre existiu. Eu acho que o cara tem mais fé do que eu quando ele fala assim: não, eu creio na explosão. O cara tem mais fé do que eu, irmão. Porque quem é que provocou a explosão? É verdade. Quem é que causou isso na teoria da pessoa, não é nem minha. O outro crê na evolução. Darwin criou um monte de problema com isso, depois se arrependeu, mas aí a turma não parou. Então, erramos por não examinarmos as Escrituras, então deixamos de ter fé. Sim. Começamos a crer em coisas, não em pessoas. Olhamos para o caráter de Cristo, quando ele fala, levanta e anda, a pessoa levantava e andava. Temos, como já citei do missionário aqui, muitos outros, e nos dias de hoje continua acontecendo, Jesus continua curando. Eu creio que aqui em nossa igreja, Jardim Olimpo, como lá em Campo Grande, Jesus continua curando. Agora, não somos nós que curamos as pessoas, é o nosso Deus. Claro. Então a fé genuína é de quem é alguém para Deus. E quem é não precisa dizer. Agora, quem quer ter fé para poder gerar um status diante do povo, hoje se vende status. Hoje se vende se promove uma fé. A pessoa ela está vivendo, bom, eu tenho que gerar isso aqui, tem que ter uma boa pregação, eu tenho que pregar em tal lugar, porque lá eu vou deslanchar o meu ministério. Meu irmão, não foi para isso que Jesus te chamou. Isso não é fé em Jesus. Verdade. E outra, meia dúzia de grito não vai impressionar a Jesus. Pode impressionar o povo, mas a Cristo não. Até porque é necessário que todos nós tenhamos uma fé pura. E uma fé pura, pastor Manuel, eu vou honrando a igreja local que me chamou aqui hoje. Eu tenho muita alegria em estar aqui, ok? Eu acompanhei as 3 fases dessa igreja. Sim. Na esquina. Foi. Né? Naquele caminhão de som. É verdade. Você lembra disso, né? Claro. Correto? No salão. Sim. E agora aqui, eu celebro a vida de vocês. A todos os nossos irmãos, nossas ovelhas aqui. Ovelhas de Cristo. Pastor Manuel, irmã Geilza e pastor Luciano, toda a equipe aqui. Eu celebro a vida de vocês. Eu conheço a história, a trajetória. Eu não conheço tudo. Que é outro engano que acontece para ter fé. O outro fala, não, eu conheço. Eu não conhece nada. Você tem tempo de convívio. Verdade. Outra coisa é você conviver o dia todo. Precisa falar que você conhece. Então tem muita gente que não conhece uma pessoa que tem fé, porque não convive com ela. E quem tem fé porque é alguém de Deus, é nascido de Deus, esta pessoa acaba sendo diferenciada em tudo que fala, em tudo que faz, e outra, ela é perseverante. Ela não abre mão dos princípios de Deus. Ela não negocia a fé. É importante você que está em casa pensar que fé não é uma moeda de troca e nem tampouco um amuleto. Ou seja, não é porque você tem fé que sempre tudo tem que dar certo segundo o seu ponto de vista. Lembrando que o nosso ponto de vista é um, o de Deus é outro. Por exemplo, dar certo para os discípulos era entrar no barco, chegar do outro lado sem tempestade. Mas o dar certo para Deus foi a tempestade chegar, para ensiná-los a viver de fé. O dar certo para Daniel talvez deveria ter sido livrado da cova dos leões.
Talvez seria uma demonstração de fé, mas o dar certo, segundo ponto de vista, foi deixar Daniel ir para a cova dos leões para ser livre pela fé. Ou seja, nem sempre a tua fé vai te dar aquilo que você quer, mas com certeza vai produzir em você aquilo que Deus quer. Sempre a fé nos leva a um nível maior. E aí é importante você que está em casa pensar o seguinte: nós ouvimos muitas pessoas dizendo: como eu queria ter uma experiência com Deus, como eu queria viver um milagre. Querido, se você quer viver um milagre, se você quer viver uma experiência nova, se prepara para grandes batalhas, para grandes guerras, para grandes tribulações, porque só assim você viverá algo maior. E aí eu me reporto ao pastor Luciano, do pastor Alessandro, para perguntar, porque como eu disse, ele tem inúmeras vezes mais experiência do que eu no Brasil para Cristo, e ele, nascido e criado nessa obra, eu queria que o senhor desse um panorama, pastor, resumido, de como essa obra nasceu, algumas particularidades dessa obra, como o senhor disse, da marcha que começou pela obra. Eu sei que um dos primeiros programas de TV, na época, acho que na Tupi também, missionário Manuel de Melo, se eu não me engano, foi preso 27 vezes pelo Evangelho. Eu queria que o senhor desse um panorama resumido de como a obra fundou, quem foi o missionário Manuel de Melo, ele veio de onde, ele apareceu do nada, homens como presidente dos Estados Unidos já vieram se assentar para ouvi-lo ministrar. Eu queria que o senhor desse um panorama para quem está em casa, gente que está chegando na denominação agora, e tem gente que pensa que a denominação de repente é um fundo de quintal, que não tem uma história, mas já saiu na revista Veja, como uma das maiores igrejas do mundo, já saiu em jornais, e até hoje continua influenciando. Eu queria que o senhor desse um panorama um pouco sobre missionário Manuel de Melo e a obra Brasil para Cristo, como foi fundada. Vamos lá então. O missionário Manuel de Melo, ele é um pernambucano, já ainda conhecido quando criança como Neco, né? Ele... Então tá igual eu. É isso aí. Perdão, coisa boa, né? Adiantando bem aqui, ele foi diácono da Igreja Assembleia de Deus, nossa co-irmã em Cristo, Igreja do Senhor Jesus, uma bênção. Porém, chegou uma hora em que a forma em que Deus o usava na década de 40, 50, era diferente do hábito da igreja, e chegou um momento que não dava mais para que ele convivesse, porque a liturgia da igreja não fechava naquela visão. Então não houve nenhuma ruptura, e sim uma forma clara de: olha, nós não acreditamos nessa questão de cura divina assim como o senhor crê. E aí surgiram alguns nomes, alguns momentos, alguns movimentos de campanha, né? E de repente surge o nome: o Brasil para Cristo. Ou seja, a nossa igreja começou como movimento onde tinham tendas, né? E as tendas eram assim, onde tinha tenda tinha corinho, né? Aqueles palanques de caixote, correto? Muita palma cantando, que bater palma naquela época seria escândalo, uma afronta, né? A fé cristã naquele período. E se expandiu. Muitos padres nesse período começam a atacar fogo nas tendas, perseguem a igreja. Houveram muitas histórias que marcaram a nossa. Igrejas que perderam tudo, tendas, né? Nossa. E quanto mais perseguiram a igreja, mais ela crescia. Depois vieram os tabernáculos também, alguns foram destruídos, porém Deus foi dando graça, e o missionário, desafiado, né, pelo Senhor e vivendo uma vida com Deus, compra aquele terreno enorme que é a Pompeia hoje, né, que era bem maior do que é hoje em relação à área geográfica comprada, e muito lindo o templo, né? É um templo perfeito, assim. Nós celebramos nossa sede nacional e constrói aquele templo, e o mundo conhecia. Naquele período, década de 50, 56, quando foi inaugurado, o mundo via o maior vão aberto do mundo sendo construído, uma igreja. Naquela década era algo diferenciado e lotado, não era um templo, porque naquela época tinha povo para construir igreja. Hoje o cara constrói um templo para depois o povo aparecer. A diferença é enorme. Começa o missionário com várias campanhas, com várias mensagens, pregando, um evangelista nato, né, propício, pregador puro, objetivo e cheio da fé. A obra explodiu.
O que acontece com o panorama da nossa obra é que ela é tão conhecida que no mundo inteiro não se fala de avivamento espiritual sem passar pelo Brasil e citar o Brasil para Cristo. Glória a Deus. Porque Deus avivou essa terra. Inúmeros livros sérios, de autores sérios, vão registrar o que Deus fez através da vida do missionário Manuel de Melo e a Igreja do Brasil para Cristo. A importância, a comunicação da rádio foi um divisor. Glória a Deus. Né? O pastor José Hélio escreveu um livro fantástico, perfeito, né, sobre a comunicação, né? E isso é do missionário, a nossa obra. Então, quantos e quantos pais, avós e bisavós nossos, eles acordavam às vezes com aquela vinheta na cabeça, né? Desperta Brasil, Brasil. E aquilo tocava. A vida era a tardezinha que eu ouvia, ou pela madrugada, mas eu ouvia aquilo, marcou gerações. Até hoje se ouve, e quem fala com emoção, os olhos brilham, a lágrima desce. Glória. Porque a essência, o fator de ser, né? Então isso abrangeu muita gente. Chegamos num período onde o missionário, já tínhamos muitas igrejas construídas, e aí saímos de um movimento para a igreja. Aí tivemos uma estagnação, né, de crescimento, porque, gente, quando a obra estourou lá atrás, no grande templo, muitas igrejas também, que viam algo novo, que o novo chama a atenção, né? Porque novo muda a nossa história. Então, também vieram congregar. Com isso, vários hábitos, vários costumes e tal. Chegou uma hora em que nós passamos para ser igreja. Aí começa todo um novo processo, né? Nesse novo processo, chega a data onde o Senhor recolhe para si o seu servo. E aí temos a geração de hoje, do qual celebra o nosso atual presidente, pastor Luiz Fernandes Bergamin, que é amigo antigo, assim, de longa data, do pastor Ivan Nunes, do pastor Orlando Silva, que eram obreiros do missionário. Gente, quem andou junto, glória a Deus. Quem viu fazer. Então a nossa obra se mantém íntegra, honesta, porque homens como o missionário, como muitos outros, e esse que eu citei aqui agora, tá? Como o pastor Roberto de Lucena, que também fez parte do conselho, e muitos outros. Gente, a obra é linda, é uma obra maravilhosa, ela te inspira. O nome não é um nome, é um propósito. Verdade. É o Brasil para Cristo, é Bolívia para Cristo. Onde tiver um país, é o nome do país para Cristo. A visão não é só local, é uma visão mundial. Então o Brasil para Cristo, se alguém pudesse comprar esse nome, seria um fábula, mas primeiro que ninguém vai vender. Sim. Tá? O princípio da nossa obra cresceu muito. Somos uma igreja cheia do Senhor, transbordante do Senhor. Então por isso, quem está hoje congregando, chegando na obra, seja bem-vindo. E eu quero te dar um exemplo agora. O que é isso aqui, gente? Dá uma olhadinha aqui, ó. O que é isso aqui que está na minha mão? Dá para você enxergar em casa? Diz aí, escreve no chat aí, vai lá. O que é isso aqui? Né? Logo, tenho certeza que você não vai errar, né? Isso aqui é exatamente, uma chave de fenda. Não é uma caneta. Pastor, não é uma caneta? Aqui, pastor. Às vezes te apresenta uma coisa e não é. Olha aí que coisa, é uma chave de fenda mesmo, gente. Dos dois lados, aqui, ó. E eu pensava que era uma caneta, viu? Então eu trouxe para te mostrar: acautelai-vos que ninguém vos engane. E essa denominação é séria. Glória a Deus. Não vai te enganar, está te mostrando o que é. Glória a Deus. A importância de você estar num lugar, como temos várias outras denominações que são sérias também, mas tem muita gente mentindo por aí. Muita gente que Paulo escreve a Timóteo com propriedade para que ele se afastasse de um grupo de pessoas que eram amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, irreconciliáveis, ingratos. Então, olha, isso aqui é só para poder lembrar. Gente, eu pensei que era uma caneta, mas não é nem lapiseira, isso aqui é uma chave de fenda. E até sai aqui, você muda para fenda ou Philips, entendeu? Então você começa a observar que tem gente que não confere o que está ouvindo. Tem alimentos por aí que algumas pessoas estão tendo que elas não sabem o que estão comendo. Que tipo de pregação? Pregações desprovidas de compromisso com a verdade, com o ser, com o ter a fé. Então, a nossa obra chegou em 2020 com idoneidade, com luta. Muita gente que passou aperto, passou dificuldade, passou um momento complexo, mas o Senhor deu graça. Eu celebro aqueles que já contribuíram tanto, celebro os que estão contribuindo, clamando, orando, pedindo, né? Mas nunca deixando de ter o coração verde e amarelo
do Brasil para Cristo, do nosso querido Brasil, e em outras nações com as cores da bandeira, celebrando que é para Cristo. O que é isso, gente? O programa está muito legal hoje. O pastor Lissandro, como eu falei, tem muita experiência na obra, e eu não posso deixar de terminar o programa, que a gente está chegando no final, com duas coisas. Primeiro, que ele vai cantar no final aqui uma música com o Tiago. Ele já pode pensar aí na música que ele vai cantar, para o Tiago poder tocar ali esse trem, né, Tiago? Segundo, pastor, hoje nós somos aproximadamente quantas igrejas no Brasil? Aproximadamente, o senhor tem alguma noção? Devemos estar aí aproximando 3 mil igrejas. 3 mil igrejas, no estado do Rio de Janeiro. 175. 175 igrejas. Crentes hoje no Brasil têm uma noção de aproximadamente? É difícil. Ainda mais na pandemia agora. Na pandemia caiu, né? 50%. Gente, sai de casa. Vai adorar o Senhor. Você que já está na sua área liberada, vai adorar o Senhor. Vigia. Verdade. Eu pensei que pandemia só tinha em Caxias, mas Campo Grande também pegou os crentes assim? Pegou, tem uns crentes que ficaram ali ligados no Senhor, e alguns se desconectaram. Volta, antes que Jesus volte. Meu Deus do céu. Pessoal, o programa está chegando no final, mas eu não posso, como eu disse, o pastor Alessandro, além de ser um grande pastor, um homem de Deus, também é cantor, e ele canta muito bem. Eu particularmente gosto de vê-lo louvando ao Senhor. E eu vou pedir para ele cantar um louvor aqui conosco. Logo após eu vou te abençoar em nome de Jesus. E nós vamos terminar o programa debaixo dessa graça. Mas antes, eu quero agradecer demais, pastor, a sua presença, a sua casa, seu ministério. Como eu disse hoje, ele é pastor presidente da denominação no estado do Rio de Janeiro. É o meu presidente, no caso, o presidente, onde você vê uma igreja, o Brasil para Cristo, no estado do Rio de Janeiro, esse é o pastor presidente hoje da denominação, tá bom? O pastor Elisandro Parreiras Casale, acertei? Elisandro Ricardo Casale Parreiras. Mais ou menos isso aí. Eu quero louvar a Deus pela sua casa, sua família, sua esposa, a pastora Luciana, pelo Juninho, que é Junão, sempre brinco, a Joyce. Louvar a Deus pela sua vida. E o pastor, o senhor quer mandar um beijo para alguém? Mandar beijo pro pessoal lá de Campo Grande, para todo mundo aí do Brasil? Manda agora. A todos os nossos irmãos, pastores da convenção, você que está aí na sua região e pôde acompanhar, eu mandei enviei para um monte de gente aqui antes de entrar no ar, para você poder estar participando. Um abraço, quero te abraçar nesse programa aqui maravilhoso, junto com o pastor Manuel, e que Deus te abençoe, a tua família também. Pedir para você, entra lá no canal do pastor Elisandro Parreiras, se inscreva lá, para chegar até 1000, eu passo um aperto com esse negócio, gente. Ajuda o pastor, vai lá, ajuda lá, tá certo? Ajuda a rede social, pastor, Instagram tem? Tem Instagram, Elisandro Parreiras, tem Facebook, Elisandro Parreiras, tá? Tem o YouTube, que é o Elisandro Parreiras, se inscreva lá, vai ser bênção em nome do Senhor. Então é isso aí, meu irmão, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Quinta-feira agora vai estar conosco aqui o querido pastor Miqueias Oliveira. Nós vamos falar sobre batalha espiritual, o poder da mente, né, na relação espiritual, tá bom? Para você poder nos acompanhar. E quarta-feira agora, eu estou na terceira série de mensagens. Aliás, é o quê? Eu olho para onde? Estão mandando olhar para cá. Eu estava olhando para onde? Desculpa. Que prova, desculpa, pessoal. Tem que olhar ali. Então você que está em casa, olha para mim aqui. Quarta-feira agora eu estou na terceira mensagem da série Vencendo o Inimigo. Nós vencemos o primeiro, que foi a inércia. Vencemos o segundo, que foi a miséria. Vamos falar agora do terceiro inimigo, que é a distração. E olha, o quarto inimigo é uma surpresa, meu irmão. Você vai ficar de queixo caído. O terceiro, quarta-feira agora. E meu conselho para você é o seguinte: se você é da região, chega cedo, porque a igreja não está com todos os lugares aqui plenos. Então, se chegar depois do horário, não consegue entrar. Eu te espero quarta-feira aqui às 19h30, tá bom? Aliás, é isso mesmo, né? 19h30 aqui no nosso culto, em nome de Jesus. E você que está em casa, você que está em outro estado, você que está em outro país, em outra cidade distante, nos acompanhe online e seja muito abençoado em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado, pastor. Obrigado, Tiago. Manda beijo, Tiago. Liga, Rodrigo. O Rodrigo cortou o microfone do Tiago. Esse Rodrigo tá mal demais, rapaz. O que é isso, Rodrigo? Você está namorando, Rodrigo? Eu vou mostrar o Rodrigo qualquer hora aqui na câmera aqui. Fala, mostra Thiago. o Rodrigo. Um abraço a todos aí. Em nome de Jesus. Foi bênção.
Wanderson, obrigado. O Wanderson é o produtor do programa. A Eduarda, que é a cinegrafista. Rodrigo, que é o sonoplasta. O Matheus, que não faz nada, fica sentado lá na casinha lá em cima dormindo. Olha lá, ele e o Alexandre, os dois ficam dormindo de mão dada. Não pode ficar perto não, irmão, é pandemia. Sai de perto, em nome de Jesus. E o pastor Luciano, que nada faz também. Você está tirando foto, pastor Luciano? Tá bom, entendi. Pastor Luciano. E eu quero te abençoar em nome de Jesus. Curva a tua cabeça onde você estiver. Eu vou pedir ao pastor Lissandro que nos abençoe, na verdade. Faça uma oração por nós, e eu vou terminar fazendo o coração, e o pastor Lissandro vai cantar uma canção para a gente terminar aqui adorando a Deus. Pastor, abençoa a gente aí em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa preciosa hora, tempo. Essa pessoa que está em casa, essa pessoa que está acompanhando, ó Deus, esta live, essa programação maravilhosa, eu ministro saúde sobre elas. Em Teu nome eu ministro fé, a fé que emana da palavra. Unção, graça, Senhor. Em tempos, ó Deus, de crise, vamos tirar o S e criar possibilidades. Amém. E criar diante do Senhor a oportunidade de um novo tempo. Cremos em Ti, em nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Como sempre eu faço, assim para vocês, ó. Agora olhei para a câmera certa. Um beijo. Vamos cantar, pastor? Preparou que música aí? O amigo. Então vamos lá, vamos adorar a Deus. Você está em casa, ó, receba aí essa palavra em nome de Jesus. O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida, que pelo servo a própria vida, que pelo servo a própria vida renunciou? Coisa linda. Eu quero aproveitar para mandar um beijo, viu, pastor? Tem várias igrejas do Brasil para Cristo nos assistindo aí. Glória. Mandaram aqui para mim agora pelo chat o pessoal dizendo que está assistindo. Um beijo para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Aos pastores amigos, como o pastor Jonatas Leal mandou uma mensagem aqui para mim, aos irmãos da nossa obra, um beijo para todos vocês. Obrigado pela audiência. Aproveita e se inscreve, aproveita e manda o link para todo mundo, compartilha e abençoe a vida de alguém. Sendo assim, nós terminamos o programa nessa noite debaixo da bênção do Senhor. Os meninos podem encerrar em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz.